Queridos filhos, eu vos amo, e quero que sejais fiéis ao meu Jesus. Rezai muito, e não vos afasteis da graça do meu Senhor. Cuidai da vossa vida espiritual, e não permitais que as coisas materiais vos afastem do caminho da salvação. Walter Casper. Eis que, por causa dele, muitos morrerão. Os escolhidos para defender a verdade, a negarão. Sofro, por aquilo que vos espera. Aquele novembro de dor se repetirá. O rio Tejo está ao seu lado. Uma grande montanha cairá sobre a terra. Rezai. Rezai, rezai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Walter Casper é um proeminente cardeal alemão, que tem ocupado funções de destaque na Santa Sé, mas é conhecido pelas ideias heréticas, que defende abertamente nos seus livros e declarações públicas. Tem ideias muito revolucionárias, acerca do casamento, da família, do divórcio, das relações homossexuais e outros temas afins. A sua proposta mais conhecida e controversa é a de se poder administrar a comunhão eucarística aos divorciados e recasados. Infelizmente, o pontificado atual é marcado por ambiguidades. O Papa Francisco coloca cardeais abertamente pró-homossexualismo e pró-modernismo para altos cargos na Cúria. Felizmente, os cardeais que defendem o verdadeiro magistério da Igreja, como os cardeais Viganò, Athanasius Schneider, Burke e Miller, já não estão mais sozinhos porque os bons padres e bons bispos que ainda existem na Igreja Católica estão fazendo a sua parte e estão defendendo a verdadeira doutrina de Cristo. Recebemos um e-mail de um rapaz indignado, porque soube que o pároco na sua paróquia irá presenciar uma união gay num cartório e ali ele dará uma bênção. Ele pergunta se isto é possível. Veja, possível é, o que não é justo e o que não é certo. Um padre que realiza uma bênção dessas está indo completamente contra o ensinamento da Igreja e contra a disciplina da Igreja. Trata-se de uma espécie de simulação de sacramento. Não é possível a Igreja abençoar uma união gay, porque as relações homossexuais não são um direito e não podem ser equiparadas ao matrimônio. Queridos irmãos, mais uma vez a polêmica se levanta em torno da pessoa do Papa Francisco. Afirmou que ele é a favor das uniões homossexuais, pelo menos em caráter civil. Escute o que ele disse nesse documentário. As pessoas homossexuais têm direito a estar na família. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Diante daquilo que você acaba de ouvir, Monsenhor Viganò se manifestou num texto que ele publicou nesse 22 de outubro, onde ele quer esclarecer os católicos a respeito desta grande confusão gerada por estas afirmações. O que significa dizer que devemos fazer uma lei para uniões civis dos homossexuais? Penso que tanto os simples fiéis, diz Monsenhor Viganò, como os bispos e os sacerdotes se sentiram traídos pelo que Bergoglio afirmou. Não é preciso ser teólogo para entender que a aprovação das uniões civis está em clara contradição com os documentos magisteriais da Igreja, mesmo os recentes. E também constitui um gravíssimo apoio à ideologia LGBT
que hoje é imposta globalmente. Então vamos entender bem aqui o que ele está dizendo. Que todos nós, simples fiéis, bispos ou sacerdotes, que são verdadeiramente católicos e que procuram viver aquilo que está revelado pela Bíblia e que é ensinado pelo magistério, se sentiram traídos. Ou seja, viram nessa afirmação de Bergoglio um gesto semelhante àquele beijo que Judas deu em nosso Senhor Jesus Cristo. É mais ou menos isso. Você está perto dele, você faz parte do número daqueles que se identificam como discípulos dele e você o trai abertamente, afirmando algo contrário que não está nem sequer legitimado na lei natural. Quanto mais no Antigo Testamento, no Novo Testamento ou no magistério da igreja. Nós católicos precisamos, nesses tempos obscuros e estranhos, retomar a nossa fé com muita firmeza na palavra de Deus, na tradição da igreja e no magistério ordinário da igreja. Os católicos que querem servir de verdade a igreja, na santidade, na prática das virtudes, não devem acolher as novidades que pululam neste mundo, que vêm do outro lado do oceano, que vai indo por aí, agradando as coisas erradas do mundo, sem fazer a penitência e o sacrifício. Ser cristão não é agradar o mundo, não é agradar os pecados dos homens. Ser cristão é carregar a cruz, é carregar a coroa de espinho de Jesus na cabeça, tudo por amor. Cristão, de verdade, não quer ser melhor do que ninguém, mas nós temos a obrigação de, como católicos cristãos, sermos pessoas diferentes. Pessoas simples, pessoas desapegadas, caridosas, pessoas de profunda fé, de adoração, de rosário e de confessionário. Pessoas que amam. Se vocês perguntar a Nossa Senhora hoje o que ela quer de nós, ela quer isso. Que nós nos convertamos a cada dia, que nós tenhamos uma vida pautada na verdade. A igreja não pode ser conduzida pela mentira, por ideias desconectas ou desligadas da verdade que a igreja ensina. A vida do cristão é uma vida simples. É uma vida na luz, em meio aos estrupilhos deste mundo. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por nós, pela nossa paróquia, pela nossa diocese, pelo nosso mundo. E que nós, na alegria da fé, carregando nossas dores e sofrimentos, ajudando uns aos outros, que nós sejamos um povo feliz. Mesmo se a gente tiver que enfrentar o martírio, a morte por Cristo, nós devemos externar a maior alegria do mundo. Que o nosso testemunho seja desprovido da arrogância e da soberba, e que sejamos humildes e puros, como foi a Santíssima Virgem Maria. Amém. Não, a igreja não tem direito, não pode, na verdade, abençoar duplas homoafetivas, porque ela não pode abençoar o pecado. Então, a prática homossexual é pecado mortal. Então, é claro que a igreja não pode abençoar o pecado. É como se dissesse assim, vamos abençoar o terreiro de Macumba. Não pode, né? É uma outra religião, são outros deuses, né? Não é o nosso Deus. Não dá para abençoar o pecado, né? Vou fazer um roubo ali e dar uma bênção para que dê tudo certo aqui no nosso assalto, né? Não tem cabimento. E com relação a isso, é interessante porque as pessoas que são militantes, né, ou da ideologia de gênero, ou dessas bandeiras LGBT, que não sei o que, eu nem sei, né, quantas letras tem esse negócio,
para se defender, acusam a igreja de preconceituosa, etc, etc. Bom, primeiro, ninguém é obrigado a ser católico, né? Então, a igreja fala o que é a sua fé, ela não pode trair a sua fé. Então, se você não quer ser católico, ninguém está lhe obrigando a ser católico, né? Mas nós devemos falar aquilo que é a nossa verdade. Na verdade, não é a nossa verdade, né? É a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa muito importante, que você que é católico, então você tem que entender uma coisa. A igreja é fiel à palavra de Deus. Às vezes falam, porque a igreja faz isso, a igreja faz aquilo. Na verdade, a igreja apenas transmite a vontade de Deus e a palavra de Deus. Nós não podemos trair o evangelho. Esses são apenas alguns exemplos de bons padres da nossa querida Igreja Católica. Felizmente, ainda existem muitos outros que continuam firmes, defendendo a doutrina de Cristo. A Igreja de Cristo está dividida assim. Parte dela defende as ideologias modernistas do Papa Francisco e alguns de seus comandados, e a outra parte continua sendo fiel à verdadeira e imutável doutrina de Cristo. Rezemos para que eles continuem firmes na fé e não se tornem traidores de Cristo. A igreja não existe para uma finalidade que não seja a de promover a nossa caminhada para a nossa salvação eterna.